Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês no encontro. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao último encontro do ciclo Conversas. Eu sou Vitor Constantino e, antes de iniciar, vou fazer minha descrição, como maneira de acessibilizar o conteúdo. Eu sou um homem branco, cabelo loiro comprido, uso uma barba, uma camiseta preta e, ao fundo, tem uma parede branca. Os intérpretes de Libra nos acompanharão durante todo o encontro. São eles Carlos de Oliveira, pardo, com cabelo e barba preta, camiseta preta, um fone de ouvido grande, está de pé e ao fundo uma parede preta. Também temos a Débora Pereira, branca, cabelo preto longo e liso, usa um batom rosa, uma camiseta preta, está sentada e tem ao fundo uma parede branca. E, bom, o ciclo de conversas Design é Processo é uma ação educativa desenvolvida pelo 4º Prêmio de Design, Instituto Tomiotaki Leroy Merlin. O prêmio é voltado para estudantes e recém-formados de todas as áreas do conhecimento e as inscrições estão abertas e serão prorrogadas até o dia 30 de junho. O prêmio é um patrocínio da Leroy Merlin e nós assistiremos agora uma breve fala da Lívia Neves, representante da Leroy Merlin. Olá, eu sou a Lívia Neves e faço parte do time de desenvolvimento responsável da Leroy Merlin. Não sei se vocês sabem, mas a Leroy já está no Brasil há mais de 20 anos, faz parte de um grupo francês chamado ADO e é líder no varejo no ramo de home centers. A Leroy tem a iniciativa de compactuar com as políticas públicas e acredita que o uso das leis de incentivo é algo fundamental para que a gente alcance os objetivos de desenvolvimento responsável. Sendo uma empresa francesa do grupo, a gente tem um propósito chamado We Make It Positive, que tem a ver sobre ser uma empresa útil para nós, para os outros e para o planeta. E também é signatária do Pacto Global das Nações Unidas. Nesse prêmio, desenvolvido junto com o Instituto Tomiotaki, a gente dá a oportunidade dos jovens universitários de várias áreas do conhecimento para proporem soluções criativas, né, que atendam a coletividade no ramo do design, que é cada vez mais importante e estratégico para as soluções de problemas atuais. A gente conta com você para essa participação e a gente entende que essas soluções e esse prêmio dá oportunidade para mudança de vidas de muitas pessoas, de jovens profissionais, mas também daqueles que possam usar, né, os benefícios desses projetos desenvolvidos. Então, façam parte, divulguem e compartilhem. A gente conta com vocês. Passo agora, então, a palavra ao nosso mediador do encontro, Diego Mauro, que vai falar um pouco mais sobre o ciclo de conversas, sobre o tema dessa edição, que é o verbo acolher, e apresentar a nossa convidada de hoje, Teresa Bettinardi. É isso, muito obrigado e, Diego, a palavra é sua. Boa noite. Muito obrigado, Vitor. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou ser bem breve, na verdade, né, para a gente ter mais tempo aí para conversar com a nossa convidada de hoje, com Teresa. Eu vou fazer só minha descrição, rapidinho. Eu tenho cabelos castanhos, eu uso óculos, tenho os olhos um pouquinho puxadinhos, tenho barba e bigode, eu estou usando uma blusa verde e atrás de mim tem uma estante com um trabalho de arte, em parede branca, no fundo. Então, esse é o nosso último encontro, né, do Design é Processo, o ciclo de conversas que a gente sempre teve um integrante do júri, né, das edições anteriores do Prêmio de Design Instituto Tomiotaki Leroy Merlin. E hoje teremos Teresa, que integrou o júri do primeiro prêmio, né? E aí eu vou, na verdade, pedir para, assim, já chamando a Teresa, né, vou fazer uma pergunta, né, assim, pedindo para ela se apresentar para a gente. E é uma pergunta que, não sei, talvez você possa ir respondendo ao longo da sua fala, mas, assim, Teresa, como os seus interesses e a sua trajetória te levaram ao design que você produz hoje? E é isso. Então, passo a palavra para você. Tá bom. Pessoal, boa noite, obrigada. Primeiro, queria agradecer o Tomi pelo convite de fazer parte dessas conversas. Meu nome é Teresa Bettinardi, eu sou uma mulher branca,
cabelo castanho, com franja. Estou usando uma tiara marrom, batom vermelho. Estou usando também um colar, dois colares dourados, um com bolinha e outro liso, com uma blusa preta e um casaco felpudo laranja. Atrás de mim tem um roupeiro, um armário de madeira, uma estante de livros, com uma mesa e uma mala vermelha, porque eu tô no Rio Grande do Sul, eu vim passar o Natal aqui e não voltei mais, mas eu moro em São Paulo já faz 16 anos. Qual que era a pergunta mesmo, Diego? Esqueci. A pergunta é, como seus interesses, né, e a sua trajetória te levaram ao design que você produz hoje? Eu acho que, na verdade, é uma resultante de várias coisas que acabaram acontecendo, assim, ao longo desse período todo, desde que eu me formei. Eu me formei em 2006, aí eu me formei em design gráfico aqui na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também antes de ter feito design eu fiz jornalismo, então eu acho que já começa pela escolha de ter feito jornalismo antes e depois ter ido para o design gráfico. Sempre eu tive o interesse em combinar dentro do design gráfico os aspectos editoriais, então para mim era muito importante pensar no conteúdo também, e na verdade para mim o design era uma parte do conteúdo, não fazia parte da mensagem, então construir, então era só meio um outro jeito, né? E durante muito tempo eu pensei que eu seria jornalista como se fosse um superpoder, assim, eu também ataco nessa outra frente visual, mas na verdade eu queria mesmo era ser jornalista. O meu plano inicial, quando fiz design, foi combinar essas duas coisas, né? Mas aí, em algum momento da graduação de design gráfico, eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, então eu fui lendo mais sobre design e acabei abraçando muito mais o design gráfico e acabei abandonando o jornalismo já no sexto semestre, prestes a me formar, assim, faltava muito pouco, mas eu não estava mais conseguindo acompanhar, assim, chegou um ponto que eu realmente entendi que eu poderia trabalhar com editorial e eu de fato fui trabalhar com design editorial, mas seria com uma outra frente mesmo. E aí, ao longo desse tempo, eu acho que muitas coisas acabaram acontecendo para também unir esses interesses, né? Então, o interesse primário foi trabalhar com revistas, né? Seria meio onde eu imaginei que esse encontro desses dois rios iriam, né? Onde esses dois interesses iriam se encontrar. E ao longo do tempo, a partir dessas experiências que eu fui, né? Eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar na Editora Abril, que era uma editora que fazia revistas, né? Ainda faz revistas, mas naquele tempo faziam revistas impressas. E aí também fui entendendo os tipos de trabalho que eu mais gostava de fazer, assim. Então, isso também foi um pouco me guiando, assim, o que eu tinha prazer, onde eu também sentia que existia uma chance de diálogo maior com as pessoas envolvidas, fatiar o problema para lidar com a ansiedade do projeto. Porque todo o projeto, quando você começa um projeto, né, tem aquele momento que você está conversando com as pessoas para entender o que precisa ser feito, né? E aí, quando você se dá conta do escopo do projeto, tudo que vai envolver o fazer daquela coisa, às vezes, para muita gente, ainda mais assim, quando a gente está começando também, mas acho que todas as situações, acho que essa angústia nunca passou para mim, às vezes a gente se assustar um pouco com o projeto, de coisas porque é um mergulho num desconhecido, por mais que eu já fiz vários livros, mas todo livro tem um frio na barriga, não importa quantos livros tu tenha feito, sempre vai ter um frio na barriga. Então, uma das coisas que eu tendo a fazer com coisas desconhecidas, e aí isso inclui todos os projetos que eu estou começando a fazer, é entender assim, então tá,
fatiar o problema para ele ficar reduzido, assim, para eu não me apavorar tanto, porque se eu começar a me apavorar, eu vou ser um pouco engolida pela coisa, assim. Então, é um jeito de eu segurar a minha ansiedade, porque todos nós temos essa ansiedade da tela branca, né? Então, bom, então isso aqui é meio parecido com aquilo, isso aqui é um pouco parecido com aquela coisa lá que eu já fiz. Você tenta também encontrar também algumas recorrências no teu passado, assim. E tem uma outra coisa sobre fatiar o problema que eu acho que é importante mencionar, é que mesmo numa coisa, numa única peça só, e que, ok, você vai entendendo quais são os problemas, né, o que cada coisa que você precisa resolver. Então, é também importante entender, né, quando você fraciona o projeto, né, é importante também entender onde eu vou gastar a minha energia, assim, porque tudo tudo isso tudo isso aqui são histórias de gerenciamento de tempo também. Tempo é um recurso do projeto. Então, você também tem que entender assim, onde eu vou gastar mais, eu penso um pouco assim, onde eu vou gastar mais tempo, onde eu posso ter uma solução um pouco mais rápida para resolver a engrenagem do projeto em algum intervalo, e aqui eu vou quebrar um pouco mais a cabeça, porque aqui realmente precisa ter um pensamento um pouco mais complexo, mais elaborado, alguma coisa diferente, né? Uma outra coisa que eu também meio tenho, assim, como princípio, assim, tentando fazer até uma retrospectiva, assim, desse processo, porque a gente também não se dá conta das coisas, né? A gente vai, eu vou meio fazendo, aí depois que passou aquela experiência, vai meio decupando, o que aconteceu aqui para eu entender, né? E aí tem, acho que uma coisa que eu acho que é um outro princípio, um pouco acoplado no fatiar o problema, que é fazer mudanças com poucos movimentos, né? Às vezes, um único gesto, uma única variação é capaz de também trazer a solução para aquele projeto, para aquele problema. Então, eu vou dar um outro exemplo dentro do universo de livros, mas ele poderia ser para qualquer outro projeto, mas do livro eu acho que é uma coisa um pouco mais imediata, assim. Por exemplo, primeira coisa que você vai pensar num projeto de um livro ok, se você vai fazer a parte interna do livro, as páginas internas, diagramar essas páginas, e também tem a parte da capa ou do formato do projeto. Mas tem algumas coisas que eu tendo a fazer assim, bom, então pensar um projeto de um livro, eu posso primeiro separar em duas frentes, né? Então, a capa e o miolo. Então, o que eu vou pensar no miolo, tentando fazer poucas mudanças, se isso for um critério, né? Então, e eu tento perseguir um pouco isso, assim. Então, às vezes não usar milhões de famílias tipográficas, né? Várias fontes naquele mesmo livro, e tentar usar com uma única fonte, mas variar outras coisas, como o tamanho da letra, se vai ser em maiúsculo ou minúsculo, né? Em caixa alta ou caixa baixa. Então, eu vou tentando fazer essas mudanças pequenas, né? Com poucos movimentos, na verdade, para tentar explorar a mudança. Então, também ter dentro disso também está acoplado milhões de outras coisas que eu nem coloquei aí na tela, mas é um pouco sobre entender os limites do projeto, entender quais são os meus, né, até onde eu posso ultrapassar ou não, e estabelecer isso, né? Às vezes eu me auto-estabeleço limites, porque é sempre uma coisa que eu falo, né? Tem alguns clientes que sempre dizem assim, vou te deixar livre para criar. E eu sempre, quando um cliente fala assim, eu penso assim, não tem liberdade para criar, sabe? Eu preciso ter um cercadinho aqui, e se ele não está conseguindo me dizer quais são as restrições, porque ele não quer, né, ele não quer prejudicar a minha criatividade, porque existe essa ideia de que a criatividade é uma coisa de pura liberdade, né, que você é sem limites. Quer dizer, na verdade, liberdade sem limites é uma coisa um pouco diferente, né, uma coisa da outra. Mas daí eu tento me estabelecer essas restrições. Então, eu vou usar só uma cor, ou eu vou usar só uma família tipográfica para tentar resolver todas as hierarquias, porque aí eu consigo ter uma consistência com essas variações, né? E um outro ponto que eu acho que é importante, como eu já falei lá no começo também, diálogo como método, né? Então, também entender que um projeto ele nunca é uma coisa
uma epifania da minha cabeça, assim, como, nossa, um gênio criador que criou tudo isso, sabe? Na verdade, ele é resultado de milhões de pessoas tomando essas decisões. Eu não faço os projetos sozinha, né? Eu não trabalho sozinha. Sempre tem uma interlocução com uma outra pessoa. Por isso que, às vezes, para mim também é muito difícil fazer trabalho auto-iniciado, né? Que eu me coloco todas as regras, porque eu não consigo fazer projeto assim. Mas é sempre resultado de milhões de pessoas, né? Então, elas também estão selecionando, elas também estão aprovando, às vezes elas gostam de um caminho que não é necessariamente o que tu mais gosta, mas eu acho que é importante também entender que a resultante final do projeto, ela é resultado dessa interlocução, o que faz com que tu não se sinta, que tu divida essa responsabilidade, né? Então, ao mesmo tempo que... e é um alívio, eu acho que isso é um alívio, porque partilhar essa responsabilidade da aprovação da coisa é também não estar sozinho nisso, mas também demanda uma certa humildade, porque você não vai ter... É impossível, né, quando você estabelece que é um resultado de um trabalho coletivo, que é o resultado de uma mente brilhante, que no caso é a sua, né? Então, eu acho que é importante ter esse modulador, assim, dessa temperatura, assim, para você também não ficar muito inflamado, né? Nada ficar inflamado. Eu vou falar sobre alguns projetos, então esse é um projeto que eu fiz para o Sesc 24 de Maio, que eu acho que eu vou falar um pouco sobre o processo e sobre as questões que estão dentro desses princípios que eu listei acima, anteriormente. Eu vou tentar conectar aqueles princípios ou aqueles mantras com algumas das coisas que eu fiz e que eu vou mostrar agora. Então, esse é um projeto de livretos que eu fiz para o Sesc 24 de Maio, que o Sesc tem uma programação gigante de oficinas, cursos, né? E em 2019 eles me pediram para pensar essa programação, e já de cara eles também me falaram que esses livretos com essas informações, eles seriam, na verdade, distribuídos a cada 2 meses. Então, que eu teria que fazer um livreto que acomodasse a informação dos 2 meses, né? Então, isso já foi um dado inicial deles, né? Não fui eu que inventei. E a outra coisa que eu acho que é também interessante falar, que na verdade é uma diretriz do próprio Sesc São Paulo, é que eles têm muito apreço pelo material gráfico, pelo material impresso, né? Porque é também uma espécie de mediação com as pessoas, né? Poderia estar tudo no celular? Poderia, né? Mas não é acessível, né? Então tem um lado assim que eu acho que é também interessante entender como eles também valorizam o impresso, né? Como essa ferramenta também para chegar em mais pessoas, né? Além disso, muito das coisas da programação do Sesc 24 de Maio, às vezes o conteúdo chegava muito em cima do fechamento. Então, às vezes a programação, como ela tinha que ser fechada 2 meses de antecedência, tinha uma questão de tempo de diagramação para diagramar a parte interna do livreto, que eu precisava ser muito ágil na diagramação, eu precisava fazer isso muito rápido, porque uma vez que fechasse a programação, faltaria, sei lá, em alguns casos, uma semana para ter que colocar esse material na gráfica, né? Então, era uma coisa que também eu precisava pensar de uma forma bem agilizada a parte do miolo. Então, o que eu pensei, assim, qual foi o princípio? Então, aqui vocês estão vendo na tela as capas dos livretos, cada uma das capas tem um número que corresponde ao mês em que ele foi publicado. E aí, o que eu pensei? Que, como era um livreto bimestral, eu pensei que seria interessante explorar a orelha do livreto, né, da capa, para você fazer uma mudança. Então, na verdade, o gesto de você mudar, trazer a orelha, que ela normalmente está encartada na parte interna do livro, para você trazer ela para fora
e dobrar, você já mudaria o desenho, né? O desenho correspondente ao mês. Então, isso foi uma coisa que eu também pensei, assim, de como que eu poderia trazer uma novidade na virada do mês, porque o livreto, ele ficaria, por exemplo, na mesa do Sesc, né, para o público poder pegar durante 2 meses, ele ficaria lá uma pilha, né, dos livretos, e aí eu pensei, bom, então quando o mês virar, o que pode acontecer é só da pessoa que está no balcão, só virar, pegar a orelha e dobrar para o sentido oposto, e aí já mudaria a capa completamente. Então, sei lá, pensei um pouco isso, assim, que seria esse o princípio do movimento todo. E também fui pensando como que eu poderia fazer essa construção desses números, né? Um número para cada mês, então, janeiro, número 1, fevereiro, número 2, etc., assim por diante, usando módulos geométricos, porque daí seria quase como também se fosse tivesse essa modulação, que eu conseguiria, com o círculo, triângulo e quadrado, fazer todos os números com esses encaixes e como se fosse um grande Lego, né? Que eu fosse montando peça por peça e tudo mais. Além disso, só uma outra coisa, tem esses recortes na capa, né? Uns cortes de bolinha, algumas umas fendas, né, no material gráfico, que isso também foi uma ideia que até eles que deram essa ideia, na verdade eu não ia fazer com nenhum recorte, mas aí eles também, é legal quando um cliente também te provoca a pensar outras coisas a partir né, da questão que você coloca, e aí eles falam, não, a gente podia ter uns cortes ou alguma coisa, algum acabamento gráfico, tátil, interessante. E aí eu vim com essa ideia de fazer esses cortes como se eu também pudesse trazer a cor do outro mês, seja do mês anterior ou do mês seguinte, né? Dependendo do quando você está visualizando, para dentro dessa capa. Então, foi um jeito também de trazer essas outras cores para nessa interação, né, da orelha com a parte da frente. Mas falando do miolo, né? Então, essa estrutura do miolo era uma estrutura que não mudava, o miolo não mudava de um mês para o outro, quer dizer, assim, obviamente a programação muda, mas então o projeto não muda, a cor, o amarelo também não mudava, então o que a gente tinha que fazer era diagramar, e aqui eu queria falar um pouco sobre tipografia e também essa coisa da microtipografia, dessas hierarquias, e eu adoro pensar isso, assim, eu poderia comparar isso com o ato de você organizar uma gaveta, sabe? Então, uma gaveta com meias, então como é que eu vou organizar essas meias todas nesse espaço? Uma coisa meio Marie Kondo. Mas aqui, o que eu pensei, né? Então, vocês estão vendo uma página do miolo do livreto, então aqui eu pensei, como que eu poderia pensar um texto, as hierarquias, em que eu usasse 2, 3, 4, 6 hierarquias de texto apenas. Então, na verdade, isso para diagramação são 6 atalhos, são 6 comandos que eu tenho que pressionar no teclado. Claro que não é só simplesmente apertar 6 vezes a tecla, mas é uma coisa de que, eu entendo que isso aqui é um título de sessão, então eu vou dar vou pressionar um comando tal no teclado. Aqui já é onde está aqui, game instalação, por exemplo, aqui já é o título da oficina. Aí, logo abaixo, tem o nome dos professores ou dos artistas que estão fazendo aquilo. Então, aquilo é um outro comando. Depois já tem um outro comando para pensar o texto principal, que é o texto da sinopse da oficina ou da atividade. E depois a parte de serviço, que é a parte onde você tem as informações de quando vai ocorrer, qual é o horário, se você precisa retirar senha ou não, que são as partes que a pessoa precisa saber para comparecer àquela atividade, né? Então, aqui, basicamente, são 1, 2, 3, 4, 5 hierarquias de texto, né? Que eu estou utilizando. São 5 pesos diferentes, usando a mesma fonte.
com pequenas variações. Então, alguma vai ser no peso bold com itálico, outra vai ser só um peso regular, mas num corpo menor, um tamanho de letra menor. Outro vai ser já com essas barras, né, como está aqui na parte do serviço, em que é um período pautado, né, um intervalo de texto pautado, então a pessoa já entendeu. Então, de longe, a gente já consegue visualizar quais são esses blocos de informação, sabe? E isso é bom para quem lê, né? Que já consegue, então, assim, isso independente se a diagramação está em uma coluna ou em duas colunas, ou se ela está numa coluna comprida, independente de como isso está diagramado, a sinalização da tipografia deixa isso muito claro. Isso é bom para quem lê, mas também, principalmente, é bom para quem diagrama, porque você já sabe que você está lidando só com 4, 5 variantes, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar, assim, eu adoro pensar o que eu posso fazer mais com menos gestos, com menos ações, sabe? Eu adoro otimizar os movimentos, assim, eu acho que, não sei, eu acho que por ter também trabalhado, às vezes, muito sob pressão, eu acho que também eu sempre tive essa coisa de fazer as coisas, ter que fazer muito rápido em alguns momentos, então... eu não dou muita chance para aquele pânico da página em branco, assim, porque senão eu também me desgasto na coisa toda e não vai ser legal. Aqui eu vou, acho que, falar um pouco mais, assim, que é um projeto de um livro que eu fiz em 2018 para uma editora chamada Carambaia, que é uma editora que publica literatura, tanto literatura de outros países, mas também brasileira. Eles um dos autores que eles começaram a publicar com edições mais especiais, assim, com mais acabamento gráfico, foram os livros do Machado de Assis. Eu já tinha feito um livro para eles do Machado de Assis, que foi o Dom Casmurro, e aí, na sequência, um ano depois, eles me chamaram para fazer o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, aqui eu acho que tem um lado, assim, de meio de investigação, um pouco, assim, de uma coisa quase como se fosse uma pauta jornalística, assim, eu vou tentar falar um pouco a respeito disso. E aí tinha uma outra coisa, assim, que eles também tinham, logo do começo, isso já tinha também vindo como uma demanda deles, é que eles publicam esses livros com uma tiragem super reduzida, então são livros que têm uma tiragem de 1.000 exemplares, o que, assim, é uma tiragem reduzida, mas para o mercado editorial, às vezes, é a tiragem padrão, e às vezes as editoras sofrem bastante para esgotar esses livros, né? Então, tem essas questões aqui de fazer livro aqui, tem essas dificuldades, mas no caso da Carambaia tem essa parte em que eles fazem esses livros com um acabamento super especial e tal, e as edições são numeradas, né? São 1.000 exemplares, e depois eles não reimprimem mais. Então, além disso, então, além dessa edição já ser bastante restrita, né, tinha o desejo de fazer uma edição mais restrita ainda, que seria uma edição com outro tipo de acabamento. E aí, como esse livro teria um preço de capa um pouco mais elevado, eles fizeram uma tiragem especial de 100 exemplares com essa capa em tecido, que é essa capa cinza, que foi feita com esse acabamento em tecido, para durar mais também e tudo mais. E aí tem uma coisa assim sobre esse livro que eu acho que é interessante contar, assim. Esse livro é muito engraçado porque foi um livro que em algumas oficinas, quando eu dei oficina de design de livro, era um livro que eu até usava de exemplo para a gente diagramar, assim, pensar a capa. E aí eu pensei, bom, agora eu vou fazer a minha oficina vida real, né? Eu mesma, os desafios que eu dava para as pessoas que participavam da oficina, eu também vou lidar com eles agora, assim. E aí tem uma coisa, né, desse livro que eu acho que é super interessante, é um livro muito atual, assim, impressionante, né? Que fala sobre a vida desse homem, né?
esse homem da classe alta do Rio de Janeiro, que meio tem vários delírios, ele não consegue meio realizar nada, é um cara, um burguês do século XIX no Rio de Janeiro, que tenta fazer um emplasto. Você vai contando essas aventuras, na verdade tem um ponto bem interessante que eu estou esquecendo aqui de contar, mas ele é um defunto autor, então ele conta, ele faz um recorrido da vida dele depois de morto, então tem essa inovação, inclusive na própria prosa do Machado, que, enfim, um gênio, de ter essa ideia, né, de fazer esse defunto autor contar a sua história, mas a história dele em si, a história de vida do Brás Cubas, é uma vida de muito vazio. Tanto é que ele termina a história falando que ele não conseguiu ser nada na vida, né? Ele não conseguiu ter filho, ele não, na visão dele, né? Ele não conseguiu ter filho, ele não conseguiu ser deputado, e ele, agora não me lembro, são 3 coisas que ele não conseguiu na vida, e ele, né, assim, ele, um grande nada, mas ele se sente muito aliviado de não ter procriado, né? Que não deixou o legado da existência dele nessa terra, então tem toda uma ironia e tal. E aí, bom, obviamente, por toda essa questão do defunto autor, né, e tal, uma das coisas que eu acabei fazendo, assim, logo depois que recebi a encomenda do livro, foi visitar o cemitério. Na verdade, eu visitei o cemitério junto com a Heloísa Etelvina, que é uma ilustradora, uma artista, porque eu já sabia que eu ia ter que ter um braço gráfico junto, assim, eu teria que ter ilustração para dar conta dessa história. Por quê? Porque o livro tem muitas alegorias, então tem muitas figuras de linguagem. Às vezes ele tem um delírio com o hipopótamo, tem a figura da mariposa, então tem muito elemento figurativo que eu acho que seria interessante trazer para o livro. Então, eu pensei na Heloísa porque ela tem um trabalho muito legal de estilogravura e a combinação com a tipografia, que ela também tem uma tipografia em metal, ela tem um ateliê de tipografia em metal, e que ela já fazia essas misturas, né, de tipo em metal com ilustração, com estilogravura, né? E aí, também pensando um pouco sobre essa vida vazia do personagem, do Brás Cubas, também interessante fazer um pouco uma relação que é anterior à visita do cemitério, que é né, a vida vazia, né, tem esses buracos, essas coisas que também não conseguiram se realizar, né, ele não conseguiu levar para frente o romance que ele tinha com uma das outras personagens, né, é uma vida meio pela metade, assim, é uma vida vazia mesmo, é meio oca, assim, é um cara que só tinha o privilégio de ser rico, assim, que é a crítica velada do Machado. Eu sei que eu já estou elaborando além da história, e faz parte também de fazer livro, você vai também trazendo a tua interpretação em alguma maneira, né? Mas é interessante pensar também como que a tipografia, quando a gente pensa tipografia em metal, que é uma tipografia que ela é montada com esses blocos, né? Você vai juntando peça por peça, né? Letra por letra, você vai encaixando até formar a frase, a palavra e tudo mais. E os espaços em branco da tipografia em metal, elas também são matéria, elas também são espaços, elas também são blocos preenchidos. A única diferença é que na tipografia em metal, o espaço correspondente ao espaço em branco ele é mais rebaixado, e o que acontece é que a tinta não passa por esse bloco que está mais rebaixado, né? Quando você está passando pelo cilindro. Então, mas é espaço, né? O vazio, ele também é espaço. Eu fiquei meio viajando com isso, assim, meio brisando um pouco com essa ideia. E por isso também que eu pensei que seria legal pensar a tipografia, quando pensar nas ilustrações, fazer essa combinação desses espaços em branco que a tipografia em metal proporciona, que ela faz parte da construção, e com as alegorias ilustradas, né? Mas aí isso foi a decisão que me fez chegar até a Heloísa, e aí logo depois a gente foi no cemitério. E aí, enfim, tirando o fato dele ser um autor morto, né, contando essa história depois de morto, não tem muitos elementos fúnebres, assim, no sentido da história. A história não é uma história de terror,
E aí era uma coisa até engraçada, porque durante as oficinas, quando eu dava as oficinas, muita gente fazia a capa do Brás Cubas com caixão, com uma cruz, né? Fazendo uma coisa meio fúnebre. Só que isso é a informação inicial, né? No primeiro capítulo ele conta isso, mas isso não define a história toda, né? Na verdade, a história toda é uma história de vida, né? De uma vida vazia, mas uma história de vida. Então não é tipo Drácula, né? Não é diferente, assim. O fantasma da ópera, sei lá, não sei. Mas não é bem por aí. Mas a gente foi no cemitério mesmo assim para, vamos ver o que que tem. Mas eu acho que uma coisa que é interessante falar disso, assim, é que a gente tem que entender, assim, o que que a gente vai buscar quando a gente vai fazer essa pesquisa. Porque, assim, é, e aí eu assemelho um pouco com a coisa da reportagem, assim, porque quando você vai fazer uma entrevista, uma reportagem, claro que tu vai ser levado ao que a pessoa diz, as descobertas que tu faz também vão, né, trilhar esse caminho. Mas tu tem que sair de casa com uma hipótese, assim, não uma coisa que tu só quer lá ver o fato e comprovar simplesmente, né? Mas também uma dúvida, assim, deixa eu ver como é isso em tal lugar, né? E aí também, quando a gente foi para o cemitério, foram algumas coisas que eu pensei assim, como é a tipografia no cemitério, como ela se comporta, né? Como existem letras lá, né? Que a gente sabe que são os nomes das placas dos mortos, mas como que é, né? Então foram essas as primeiras perguntas que eu acabei fazendo. Claro que eu também fui, no fim virou um passeio de uma tarde, né? Era um sábado à tarde, a gente ficou passeando, a gente foi em outro cemitério depois, vamos. Então a gente ficou meio. E conseguiu até fazer um paralelo, esse cemitério é um pouco mais assim, esse outro não, e tal, lá em São Paulo que a gente foi. E aí, uma das coisas que eu acho que é interessante mencionar em termos de como a tipografia se comporta é que, primeiro, que existe uma ocorrência muito frequente de tipos condensados, né, mais estreitos. Por quê? Isso tem um motivo também funcional, né? Na verdade, o que acontece é que as placas de mármore, né, a lápide, ela já é um tamanho fixo, e aí você precisa colocar o nome da pessoa, e às vezes a pessoa tem um nome gigantesco, então como é que eu vou acomodar esse texto num espaço já pré-determinado, como é a placa de mármore, né? Então, dá para entender que isso também acontece em função disso, né? Outra coisa é a variedade de tipos, né? São tipos de várias formas, né? Então, aqui. E uma outra coisa também que eu acho que me chamou muita atenção é uma recorrência do alinhamento central na lápide, né? E na verdade tem um motivo também, porque todos os textos são centralizados, porque é muito mais fácil fazer isso. Digamos que, enfim, você tem uma placa que você tem que fazer, sei lá, naquela tarde, né? Então é muito mais fácil alinhar tudo pelo centro para a pessoa que vai fazer, vai talhar na pedra, do que ficar lá pensando num alinhamento à esquerda ou à direita e combinar esse tipo de alinhamento. Então, todos eles têm muita recorrência do eixo central nas lápides, né? E tem essa função. E essa coisa, como eu mencionei, dessa mistura tipográfica, que é uma mistura tipográfica, às vezes, por uma questão de você dar um destaque maior para alguma coisa, né? Mas também porque acontece em períodos diferentes. Então, aqui é um exemplo disso, né? Dessa placa à esquerda da tela, onde você tem o primeiro nome, né? Dr. Cônego e Delfonso Xavier Ferreira, que provavelmente foi o primeiro morto da placa. Então, a primeira placa era ele. Mas logo depois, outras pessoas foram chegando e foram ocupando outros pedaços da mesma placa. E em momentos diferentes, usando letras diferentes. Então, isso também me chamou a atenção, a mistura dessas letras. Como você tem na mesma placa, pelo menos 3 tipos de letras diferentes, 4 se você comparar o tamanho, né? Diferenças de tamanho da letra. Então, isso me chamou muito a atenção. E uma outra coisa que também, em São Paulo também, isso inclusive é tema de passeios, né? Quando passeios né, turísticos da cidade, é que
é um lugar que tem muito ornamento, né? Tem muito adorno, tem até um roteiro que você pode visitar as obras de alguns artistas super famosos que esculpiram estátuas, né? Esculturas, né? Para túmulos e tal, e jazigos. E aí aqui me chamava muita atenção essa coisa das grades terem sempre um detalhe, um ornamento, né, sempre é muito as colunas, né, então tinha muito essa coisa do ornamento presente, assim. É, aqui tem um outro exemplo, né, de um gradil usando esses ornamentos, então é um lugar, assim, muito... tem uma riqueza visual muito grande, né, então recomendo muito passear por esses lugares, assim. Bom, essas aqui são as duas pessoas que trabalharam junto comigo na produção do livro. Então, a Elô é a que está na frente da tela, que é essa pessoa com cabelo cacheado, ruivo, branca, de óculos. E a Lili, que está ao fundo, a Lilia Góes, que é a produtora gráfica. A Lili está aqui junto com a Elô. Elas estavam acompanhando a gráfica e tirando fotografia do processo de impressão, que é a pessoa que garante que tudo vai ficar bem impresso e cuida de todos os acabamentos, né? Então, é uma peça fundamental, assim. Aqui tem um exemplo, como eu estava falando, dessa coisa do espaço em branco, né? Da montagem dessa rama tipográfica, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Então, uma rama, uma base com esses ornamentos, né, essas peças de metal, que é feita da tipografia em metal, e os espaços em branco, que são esses espaços bem grandes, esses blocos que não vão ser impressos. Então, isso quando depois de impresso, vai ser totalmente branco, é o vazio na página impressa, né? Além disso, como eu falei, a Elô também desenvolveu algumas imagens, então aqui tem alguns exemplos dessas matrizes, então seja essa coisa desse olhar que envelhece, então ela fez vários tipos de olhos, né, desse homem envelhecendo e a passagem do tempo. Então aqui tem um exemplo dessa matriz já impressa, ou então um anel de bacharel, porque tem o episódio em que ele vai para Coimbra, em Portugal, para estudar. Então a gente foi tentando trazer uns elementos figurativos para a história. E aqui também a mariposa, que é também um dos capítulos bem marcantes do livro. E aí foram vários estudos para desenhar o inseto até fazer a impressão da matriz. A gente também, a Elô desenvolveu algumas imagens de flores, né? Obviamente por também ser uma coisa também do além, né? Então tinha essa coisa dessa recorrência das flores e tal. E aí aqui tem um exemplo da página aberta, da capa aberta do livro, então, onde a gente vê essa combinação dos ornamentos que estão impressos em preto e mostarda, né? E das ilustrações figurativas em que foram impressas em roxo. E a capa é branca. Aí aqui já é o livro fechado, então a gente também fez a opção porque que a capa não tivesse nenhuma coisa escrita na capa e que as informações de nome e autor tivessem na lombada. Foi uma opção da editora também. E aí, pensando um pouco sobre tudo aquilo também que eu falei, um pouco, né, sobre como a tipografia se comporta nas lápides e nessas outras coisas, eu também fiquei pensando, tudo bem, além da ilustração, além da parte do trabalho da Elô, que já tem essa combinação, né, da tipografia em metal, usando esses ornamentos e a xilogravura, como que seria o tratamento da tipografia do texto no livro, né? E aí uma das coisas que eu pensei foi tentar misturar um número grande de tipografias, então são tipos diferentes, para formar essas frases, essas palavras, né? O nome do livro e a parte dos capítulos também. Então, aqui tem um exemplo dessa folha de rosto, onde tem o nome do autor, Machado de Assis, impresso em 3 fontes diferentes, então Machado com uma fonte, D com outra, e Assis com outro tipo de fonte.
Aqui o nome do livro também é usando essas tipografias diferentes, então Memórias Póstumas de Brás Cubas, cada palavra com uma fonte completamente diferente, usando o alinhamento central, então o texto está totalmente centralizado também, usando um eixo central. Então, eu fui também fazendo um conjunto de tipografias, de letras, que eu pudesse combinar elas ao longo do livro. Então, aqui são as páginas iniciais, então, uma folha de rosto, onde apresento também os créditos. O livro teve um pós-fácio do Milton Ratum, então tem o nome da Heloísa, que fez as ilustrações. Aqui tem uma ilustração também que ela desenvolveu, né, tinha essa serpente, porque ele também tenta desenvolver esse elixir, né? Não me lembro agora era um emplasto, né? Que ele também fazia um negócio que nunca deu certo. E aí tem aqui uma outra página que é a dedicatória que é super famosa do livro, né? Que ele ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E aí, essa foi uma das primeiras páginas que eu desenhei quando estava pensando no projeto gráfico, e foi também da onde eu consegui elaborar todo esse conceito de usar muitas tipografias e misturar todas elas usando esse eixo central, né, como também estavam lá no cemitério. Então, a partir dessa página, eu fui pensando as outras coisas, né? Então, aqui a dedicatória. E aí, quando começam os capítulos, eu fui também desenvolvendo isso, e aí tem esse lado, assim, né? Tendo respeito pelo texto, então tentando fazer com que o texto principal fosse acomodado da melhor forma possível, então com uma letra confortável de ler, que tivesse, né, as margens do livro também tivessem um respiro bom para a pessoa poder segurar o livro e não ter nenhuma interferência, mas nas partes onde tem os nomes dos capítulos, eu também fui pensando em como que eu poderia trazer esse alinhamento central, mas de uma maneira não tão óbvia. Então, aqui nessa página, por exemplo, tem esse exemplo em que é como se tivessem dois eixos, né, no livro, e eu vou apoiando seja o número do capítulo e o título do capítulo nesses dois eixos central nos dois eixos centrais, e eles vão se alternando. Então, uma hora o título está na esquerda e o número está na direita, outra hora, no capítulo seguinte, o título está à direita e o capítulo à esquerda. E isso vai se alternando ao longo dos capítulos todos. Além disso, cada capítulo, o número se mantém o mesmo, mas os títulos, eles variam, né? A letra vai variando de um capítulo para o outro. Claro que eu também tive um número limitado de fontes, mas eram quase umas 16, 20 fontes, coisa que eu nunca uso, assim, é uma das regras que eu me imponho de não ficar trazendo um monte de fonte para cada uma das coisas do livro. E aqui eu quebrei essa regra trazendo muitas outras, né? Então, é um pouco, assim, sobre esse processo também. Eu acho que o que eu queria também trazer, primeiro, a coisa da colaboração, né? De você também ter a colaboração de outras pessoas e também entender o que você vai, quando você vai sair para uma pesquisa, entender o que tu vai buscar, né? Nessa pesquisa, quais as perguntas que tu vai tentar responder, né? Tu já tem que ir com alguma dúvida, né? Acho que eu tô falando muito, vou tentar acelerar agora. Agora é o último projeto que eu vou mostrar, que é um projeto que foi de um livro que eu fiz para a TAG, que a TAG Livros é um clube de assinatura de livros, né? Que tem vários clubes de livros agora, né? Atualmente de assinatura. Eu acho que, até falando um pouco sobre, eu sou muito fã deles, eu repito isso toda hora, assim, porque eu acho que é um jeito também de você engajar muitos leitores, né? Uma coisa, todo mês vem um livro de surpresa, a pessoa não sabe que título é. Então, eu acho que tem todo um engajamento ao redor do hábito de ler, que eu acho que é muito positivo, assim. E não à toa, vários outros clubes de leitura também acabaram surgindo e tal. Bom, esse livro que eu vou mostrar é um livro que se chama O Alforge, é de uma
autora iraniana chamada Bahá'í Nakhjavani. E aí ele conta a história desse alforje, né, que é essa bolsa, que ela vai passando por cada um dos atores do livro, né, os personagens. Só que esses personagens, eles não são nomeados, eles não têm nome. Eles só são descritos como a noiva, o sacerdote, o ladrão, eles não têm nome próprio, eles são identificados assim. E aí, na verdade, é uma narração da mesma ação, vista de pontos de vistas diferentes. Então, e esse alforje vai passando de mão em mão e nessa aventura, né? E aí, uma das coisas que eu pensei, assim, para o livro, que seria interessante, primeiro, trazer os personagens, né? Trazer o desenho, a representação gráfica desses personagens, que não são nomeados, mas que estão na história. E aí eu também pensando um pouco, né, sobre a questão desse trajeto, né, desse alforje, que era dentro de uma viagem de Bagdá até Medina, tem essa história ocorre. E aí eu fiquei pensando que seria interessante usar a linguagem do tapete persa, porque o tapete, ele também é um dispositivo narrativo, assim, o tapete, as ilustrações do tapete persa também são cheias de símbolos, são repletas de significado, e é um dispositivo né, dessa narrativa, então eu também poderia pensar um tapete para essa história, né, que o alforje vai passando de mão em mão e tudo mais. E aí, aqui também eu acho que eu queria destacar, assim, sempre trago esse projeto também para falar um pouco sobre o papel da direção de arte, assim, porque a gente tem que trabalhar com várias pessoas, vários artistas, né, que ilustram, que fazem as coisas, e que a direção de arte, na verdade, é essa mão invisível, assim, é uma mão, uma coisa que tenta garantir que todas as coisas vão estar coordenadas, mas também, enfim, tudo tem que acabar bem, né, depois, no fim do dia, assim, a direção de arte, ela garante um pouco isso, alguns diretores de arte, às vezes, podem, né, você pode, nesse processo de fazer essa direção, você pode pesar um pouco mais a tua mão, ou deixar a orquestra tocando e tentar sair um pouco de cena, não sei. Então, eu tenho esses desafios da direção de arte, assim, mas que eu acho que, em boa parte, é um trabalho bastante invisível, assim. Só os bastidores se dão conta. E aí aqui foi um trabalho um pouco disso, assim, porque o que aconteceu? Eu tive essa ideia, então, de retratar esses personagens, e aí eu pensei o seguinte, eu queria que eles fossem bordados também como um tapete, só que eu não tinha um ilustrador que já fizesse a ilustração dos personagens e que logo depois já fizesse o bordado, uma pessoa que tivesse todas as habilidades reunidas num único ser, né? Na verdade, eu tive que também fatiar esse processo para tentar chegar no resultado que eu imaginei. Então, é engraçado porque eu só tinha isso na minha cabeça, assim, eu imaginei tal coisa. Mas eu não sei que tipo de resultante final isso vai ter. Eu tenho como prever, mas eu não sei, assim. Então, é até difícil para você convencer as pessoas também, o teu próprio cliente, então vamos embarcar nessa aventura, né? Mas aqui foi uma coisa, então que eu também pensei um pouco assim, bom, então vamos chamar um ilustrador que desenvolva esses personagens, que já leve em conta que esse desenho vai ser bordado. Para bordar, eu vou chamar uma amiga minha que fazia vestidos de noiva. Então, ela já fazia uns bordados figurativos nos vestidos, mas eram flores ou coisas do tipo. Mas seria legal fazer um bordado disso, né? Então, desses personagens. E depois eu fotografaria. Então, eu faria uma foto e faria um tratamento gráfico para chegar até o livro. Então, aqui são os primeiros esboços dos personagens feitos pelo ilustrador, o nome dele é Adriano Rampazzo. Então, aqui são os rascunhos dele, até chegar a uma forma final. Então, aqui já tem
alguns dos personagens, né, colocados um pouco lado a lado, dentro dessa textura, como se fosse um grande tapete. Então, tem alguns elementos figurativos também, como flores, pássaros, cabra, junto com os personagens. E aí eu queria que fosse quase como se fosse um trailer, assim, como se todos eles aparecessem na ordem que eles aparecem no livro. Opa, tivemos uma intervenção musical. Espera aí. Adora, você está com o áudio ligado. Foi mal. Bom, aí tivemos uma pequena intervenção. Só aproveitar a minha intervenção, que a gente está realmente ficando com o tempo meio apertadinho. Ah, foi mal, vou passar bem rápido. E aí, a gente... enfim, esses personagens lado a lado, e onde depois a gente foi desenvolvendo os bordados. Então, aqui é um exemplo de como eu tinha imaginado. Essa imagem foi usada para convencer o cliente, vamos embarcar nessa. Aqui alguns testes do processo, então, do bordado, como ele foi desenvolvido. Aqui também pensando um pouco a escala do desenho, então eles foram colocados aqui lado a lado. Aqui já era na mesa da bordadeira, quando a gente reuniu todos eles e se preparando para fotografar. Aqui mais um detalhe aproximado, né, desses ornamentos, das lantejoulas e miçangas, dos bordados. E aqui o momento da fotografia. Então, teve essa interpretação do fotógrafo também, o processo, que foi interessante. Logo depois de fotografado, ele teve esse tratamento, então, onde eu coloquei esse fundo laranja, tentei simplificar as cores, usando simplesmente laranja e preto, e o branco do papel. Então, aqui tem mais ou menos um resumo da ópera, assim. Então, aqui o desenho, daí logo depois o bordado da foto, e depois ele manipulado, pronto para ir para o livro. Então, teve uma interpretação também da manipulação. E aí eu acho que é interessante mencionar como, de certa forma, o processo de fazer esse livro, ele acabou emulando um pouco a própria narrativa da história, porque a narrativa da história fala sobre essa ação que, dependendo do ponto de vista, ela também é colocada de uma outra forma. E aqui, cada pessoa, cada etapa trouxe a sua interpretação. Então, óbvio que do desenho para o bordado também teve uma simplificação, que também, né, então, a inclusão dos desenhos, dos padrões, né, da maneira como a bordadeira fez as coisas, e depois do tratamento da imagem, então, os elementos que foram pintados de laranja, os outros que deixaram em preto. Aqui é um resultado final da capa, com as páginas internas. Então, aqui é os inícios dos capítulos, onde cada um dos personagens ele é apresentado. Então, como eu falei, o ladrão, o líder, a escrava, o peregrino, tinha uns 9 personagens ao todo. Aqui a abertura do livro, então, o título e o nome da autora, com esse laranja, e as partes internas do livro e tal. E aí, só um último detalhe, essa é a última tela. Só falando também sobre essa coisa do tirar mais com menos, né? E aqui chegou o desafio de fazer a guarda, né, do livro. E aí, em algum momento, a gente já tinha até especificado o livro na gráfica, né? Já tinha passado qual que seria cada parte, como ele seria impresso. E aqui também foi um jeito de tentar trazer mais com menos, né? Então, aqui vocês estão vendo 4 cores, né? Vocês estão vendo laranja, preto, branco e azul. E aqui, graficamente, isso, na verdade, foi impresso só com 2 cores, que aí é o azul e o laranja, e a soma dos dois dá esse preto. E o branco é o fundo do papel, né? Então, tentar também conseguir trazer mais, né, os recursos gráficos, né, que já são bastante escassos, é muito caro imprimir, né? Então, vamos tentar fazer mais com menos, né? Eu agradeço novamente a Tereza e ao Diego, e também aos convidados das conversas anteriores, a Débora e ao Carlos, que nos acompanharam aqui hoje. Agradeço também a Leroy Merlin pelo apoio e patrocínio,
e a Agatha Taquia e Thiago Zatti, também da produção do prêmio.